A paz do Senhor, meus amores, tudo bem com vocês? Espero muitíssimo que sim. Espero que todos vocês estejam bem, estejam se cuidando. Fico muito feliz com a participação de todos vocês na aula. E vamos para mais uma lição abençoada, mais um estudo da palavra do Senhor, que eu tenho certeza que tem muito a nos ensinar nesta manhã. Amém? Sem mais delongas, vamos estar fazendo uma oração para dar início à nossa aula, tá? Onde vocês estiverem, fechem os olhos e vamos falar com Deus, amém? Senhor Jesus, muito obrigada por esta manhã, por nos acordar, por nos permitir estar mais uma vez aprendendo um pouco da Tua palavra. Que o Senhor abra os nossos ouvidos, os nossos olhos espirituais, que possamos estar atentos ao que o Senhor tem nos ensinar esta manhã. Abençoe cada junior, cada família representada aqui nesta manhã. Que o Senhor visite a cada um deles e que essa palavra, Senhor, além de ficar guardada em nossos corações, possamos colocar em prática todos esses ensinamentos. Em nome de Jesus, este é o nosso pedido e te agradecemos desde já. Amém. Bom, meus amores, hoje nós vamos estar aprendendo sobre uma igreja para todos, né? Vamos estar aprendendo sobre dois exemplos muito importantes que nós não podemos nos esquecer do que é ser uma igreja, né? O que é estar fazendo a diferença, o que é ser um verdadeiro cristão, não é mesmo? Então, vamos lá. A Bíblia diz, né, que é o nosso texto de referência da lição de hoje, está em Atos capítulo 4 e o capítulo 5, tá? Vamos estar aprendendo sobre a história dessa igreja, que é para todos, né? E sobre Ananias e Safira, quem foram eles e o que eles fizeram, né? O que a história deles tem a nos ensinar. O nosso texto do dia está em Atos capítulo 4, versículo 32, que diz assim: todos os que creram pensavam e sentiam do mesmo modo. E o que quer nos dizer? Em Atos capítulo 4, versículo 32, que as pessoas, elas eram boas e humildes umas com as outras, né? Como nós aprendemos na nossa aula anterior, elas faziam de tudo para ajudar o próximo, vendiam seus bens, ajudavam naquilo que todos precisavam, estavam sempre dispostos a fazer o melhor pelo seu próximo. E o objetivo da nossa lição de hoje é aprender que, como membros do corpo de Cristo, devemos viver em união e comunhão uns com os outros. Amém? Como eu disse para vocês, hoje nós vamos estar aprendendo sobre dois exemplos de cristão. Um exemplo bom, né, de se observar e levar como algo bom, né, para as nossas vidas, a primeira história. E o segundo ponto a analisarmos nessa história é sobre um péssimo exemplo, né, de duas pessoas que eu já falei no início da aula para vocês, de quem nós vamos aprender hoje, tá? Lembrando que o nosso objetivo é saber que, como membros do corpo de Cristo, devemos viver em união e comunhão uns com os outros. Então, vamos lá. Jesus ensinou sobre a importância da união entre os seus discípulos. Ele orou para que eles vivessem em unidade, amor e santidade. Em João, capítulo 17, do versículo 20 e 21, diz assim, João, capítulo 17, versículo 20 e 21. Não peço somente por eles, mas também em favor das pessoas que vão crer em mim por meio da mensagem deles.
e peço que todos sejam um. E assim como tu, meu Pai, estás unido comigo e eu estou unido contigo, que todos os que crerem também estejam unidos a nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Olha o que Jesus estava dizendo e já pedindo a Deus que os seus discípulos se tornassem um, assim como ele e Deus são um só. Jesus diz que todos que creem nele sejam um, assim como ele e Deus são um. Ou seja, temos que estar sempre unidos uns com os outros e não divididos. Amém? Jesus já estava nos ensinando aqui o que ele quer que nós sejamos, né? Unidos. Em João capítulo 17. Na igreja primitiva, os crentes viviam como uma grande família. Eles se esforçavam para viver em comunhão e repartiam o que tinham, a fim de ajudar uns aos outros. Não havia entre eles nenhum necessitado, pois todos vendiam suas propriedades, como terras ou casas, e traziam o dinheiro entregando o valor adquirido com a venda aos apóstolos. Assim, eles contribuíam para que a diferença entre os ricos e os pobres diminuísse. Certa vez, um dos membros dessa igreja, chamado Barnabé, possuía um terreno e o vendeu, entregando o dinheiro aos apóstolos, para que eles pudessem dividi-lo entre os irmãos necessitados. Barnabé, um exemplo, um cristão exemplar, um exemplo de cristão para nós, né? Diferente de Barnabé, Ananias e Safira também venderam um terreno, mas eles entregaram apenas uma parte do que ganharam com a venda, pois tinham combinado entre si de mentir sobre o valor da venda. Olha só a mentira. Pedro, sendo revelado por Deus, disse a Ananias: por que você mentiu? O dinheiro não era seu? Você não mentiu apenas para nós, mas também para o Espírito Santo, ao dizer que estava dando todo o dinheiro da venda do terreno. Quando Ananias ouviu aquelas palavras, caiu morto no chão. E alguns jovens carregaram seu corpo para fora do templo e o enterraram. Horas depois, Safira, mulher de Ananias, chegou para ver Pedro. Ela não sabia o que tinha acontecido com seu marido. Então, Pedro perguntou a ela sobre o dinheiro e ela confirmou a mentira de Ananias, seu marido. Mas Pedro retrucou: como vocês puderam se unir para fazer isso? Por que mentiram para o Espírito Santo do Senhor? E nesse momento, Safira caiu no chão e morreu. Os jovens também levaram seu corpo para fora e a enterraram, assim como fizeram a seu marido. Atos capítulo 5, do versículo 1 ao 10, vai nos confirmar esta história. Ananias e Safira mentiram diante de Deus e de seu povo, dizendo que deram a quantia total, quando na verdade guardaram parte para si. Eles mentiram a fim de parecerem mais generosos do que realmente eram. Depois desse acontecimento, um grande temor tomou conta dos cristãos, pois todos entenderam que é impossível mentir para Deus. Ele é santo e não pode aceitar o pecado. Por isso, não podemos mentir. Ananias e Safira, exemplo de enganação e mentira. Olha só, galerinha. Que história. Fique ligado. Deus ama todas as pessoas, mas não aceita a mentira, pois a mentira traz consequências ruins. Por isso,
Independente do que aconteça, devemos falar sempre a verdade, não é mesmo? Eles mentiram, falaram para Pedro que entregaram toda a parte da venda que fizeram. Mas, na verdade, eles entregaram uma parte desse dinheiro da venda e o restante ficou para eles. Acharam que iriam conseguir enganar a Deus, mas não conseguiram, porque é impossível fazer isso, não é mesmo? A comunhão e a união entre os irmãos agradam ao Senhor, alegram o Espírito Santo e trazem muitas bênçãos para a igreja. Muito importante colocarmos em prática a verdadeira comunhão, cooperando uns com os outros, para que o poder do Espírito Santo passe a se manifestar mais e mais no meio do seu povo. Onde há mentira, divisão, falta de amor, falta de bondade, o Espírito Santo de Deus não habita. Olha só, galerinha, que tristeza. O que a mentira pode causar na vida de uma pessoa, não é mesmo? Uma igreja para todos. Tia, porque o título da nossa lição porque esse é o título da nossa lição. Porque todos merecem conhecer quem é esse Deus, né? O que ele é para nós, né? Como eu falei na lição anterior para vocês, ele é o que nós temos de melhor a oferecer a alguém. E aqui nos ensina que ser um cristão de verdade é ter sempre unidade e amor, estar sempre unido com as pessoas. E essa igreja para todos é o que muitas pessoas eram salvas naquela época através do bom exemplo que os cristãos tinham, gente. Na nossa lição anterior, quem quiser estar acompanhando depois, está aqui no canal ainda, tá? A lição de número 2. Eu vou estar falando para vocês como os cristãos, eles eram bondosos. Os cristãos da história do livro de Atos, né? São um bom exemplo para nós seguirmos. Bondade, humildade, unidade e amor são as características dos verdadeiros cristãos. Vou dizer novamente. Bondade, humildade, unidade e amor são características dos verdadeiros cristãos. Barnabé foi um exemplo nessa história de uma pessoa generosa, uma pessoa verdadeira, né? Um exemplo de bondade e sinceridade, exemplo de ser verdadeiro. Já Ananias e Safira nos mostram o que acontece com quem é mentiroso. A mentira é característica de um verdadeiro cristão? Não é. Então, meus amores, fale sempre a verdade. Obedeça a seus pais e aos mais velhos. E não se esqueça, devemos viver em união e comunhão uns com os outros. Que essa lição é muito objetiva para nós, né? Unidade e amor são características dos verdadeiros cristãos. E falar a mentira não agrada ao Senhor. Então você que tem costume de ficar mentindo pro pai e a mãe, mãe, pode deixar que eu faço. Aí a mãe chega do serviço para ver o que você fez, você escondeu a sujeira embaixo do tapete, ou então nem tirou a sujeira do copo, passou uma aguinha só na louça, colocou no escorredor. Ai, mãe, fiz todo o serviço de casa, que nada. Aí a mãe vai lá ver, tá tudo sujo de novo. Ou então quebra um copo, não conta pra mãe. A mãe, cadê o copo? Mãe, tá aí. Não fiz nada. Aí passa um tempo, passa um tempinho, você acha que a mãe não vai desconfiar e apanha. Por quê? Porque mentiu. Mentiu. Falou que não sabia do copo, mas na verdade sabia. Quebrou e não falou pra ninguém que quebrou. Olha só. Mentiu, né? E a mentira traz consequências muito ruins para nós. Se não é no momento, é depois, né?
Acredito que muitos de vocês já tiveram muitas experiências ruins com a mentira, não é mesmo? Mas, meus amores, é difícil, né, ser um cristão exemplar. Mas é só pedirmos ajuda para Deus e estarmos sempre ligados na palavra dele, que tem muito a nos ensinar todos os dias. Então, você que quer viver a diferença, quer viver uma vida de união com o próximo, de amor, de ser verdadeiro com as pessoas, esteja sempre ligado na palavra do Senhor, sempre atento ao que ele tem a nos ensinar. Como eu sempre falo e repito, a palavra de Deus tem a resposta para todas as nossas perguntas. Independente daquilo que está com ponto de interrogação na sua cabeça, se é a mentira, se é a verdade, se é a união, se é o amor, o que é, quem é Jesus, o que ele foi, como que eu vou ser um verdadeiro cristão? A resposta para essas perguntas está na palavra de Deus. E hoje vocês aprenderam 2 exemplos que nos ensinam o que é ser um verdadeiro cristão e o que não é ser um verdadeiro cristão. Então, que nós possamos colocar em prática, né? Ser como Barnabé, verdadeiro, né? Verdadeiro não só para com o próximo, mas para com Deus, né? Não, e guardar que a mentira traz ruins consequências, assim como aconteceu com Ananias e Safira. Fiquem ligadinhos na palavra do Senhor, estejam sempre atentos a essas coisas, né? Que quando nós não damos um bom exemplo, quando nós não estamos focados na palavra do Senhor, não tem como nós sermos uma igreja de união, não tem como nós sermos uma igreja de amor, de bondade, né? Então, para o fechamento da nossa aula, vou estar lendo a nossa conclusão novamente, para que vocês guardem e coloquem em prática. Amém? Muito importante colocarmos em prática a verdadeira comunhão, cooperando uns com os outros, para que o poder do Espírito Santo possa se manifestar mais e mais no meio do seu povo. Onde há mentira, divisão, falta de amor e falta de bondade, o Espírito Santo de Deus não habita. Então, que vocês possam estar refletindo, né, neste momento, no que você errou, no que você mentiu, onde você não foi generoso, verdadeiro, onde você não foi bondoso, e corrigir este erro, porque não agrada ao Senhor. Para nós sermos uma igreja unida, uma igreja para todos, precisamos estar em constante exemplo, né, dando exemplo em tudo o que fazemos. Amém? Que Deus continue abençoando cada um de vocês. Como atividade dessa aula de hoje, eu quero deixar para vocês 3 perguntas muito fáceis e que vocês possam guardar, né, e colocar em prática. Amém? A primeira pergunta é: qual o significado das palavras bondade, humildade, unidade e amor? Qual o significado das seguintes palavras: bondade, humildade, unidade e amor? 2. O que está escrito em João, capítulo 17, versículo 20 e 21? O que está escrito lá? Em João, capítulo 17, versículo 20 e 21. E a última, quais as características de um verdadeiro cristão? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês grandemente, tá? Conto com a participação de todos nas próximas aulas. Que possamos ter um coração verdadeiro, generoso, bondoso para com as pessoas, né? Falar sempre a verdade, obedecer aos pais, né? E aos mais velhos. E não se esquecer, devemos viver em união e comunhão uns com os outros. Amém? É isso.
que vocês se sintam abraçados por mim. A saudade é muito grande, mas eu cuido de todos vocês em oração e que possamos estar em constante contato com a palavra de Deus, né? Que é o nosso alimento diário para a nossa alma, para a nossa vida espiritual, né? E que nós possamos estar todos os dias dando exemplo, seja para um parente, para um amigo, para quem for, né? Que o brilho de Cristo esteja nas nossas vidas e que nós possamos ser uma igreja para todos, né? Que nós possamos ser um cristão bondoso, um cristão que gosta de união, que gosta de amor, de bondade, de ser verdadeiro. Amém? É isso. Fiquem na paz do Senhor. Continuem se cuidando. Aqueles que querem acompanhar o nosso grupo dos juniores, baixe o aplicativo da Debras Sumaré no Play Store, tá? Fiquem ligados lá no Remanescentes Juniores, tá bom? Está lá no aplicativo também. Você aí, junior de 9 a 11 anos, que quer estar entrando no Remanescentes, seja bem-vindo. Lá você consegue o meu contato, o contato da Tia Rô, tá bom? Estamos à frente do Ministério dos Juniores. E é isso. Que Deus abençoe todos vocês. Continuo contando com todos nas próximas aulas. É isso. Grande beijo, um abraço apertadíssimo e fiquem ligadinhos. Nada de mentira. E esteja sempre ligado na palavra do Senhor. Deus abençoe.